Uma promessa de ouro, Lenice Gomes. Contam que quem mantém uma promessa sempre encontra um pouco de pó de ouro. No alto de uma colina vivia o feiticeiro Niame, que reinava num magnífico palácio e não tinha igual nas outras aldeias. Junto ao palácio havia um lago, e nele o feiticeiro se banhava em noites em que a lua, de tão cheia, parecia acesa no céu. Uma paz tecia o palácio como se fosse linho. Desde pequeno, o feiticeiro Niame aprendeu a sabedoria dos antigos e tinha as habilidades dos melhores guerreiros. Sabia caçar, manejar uma lança com destreza, mas era um segredo das coisas da terra que o atraíam. Na paz de seu palácio, era um rei solitário. Um dia, as criadas fiavam conversas, e o feiticeiro Niame, ouvindo seu nome, parou e escutou. E o que ouviu o deixou surpreso. Bem que o rei Niame poderia casar. Ontem fui a um casamento, o falatório na festa. Ontem fui a um casamento na aldeia vizinha, disse uma delas, mostrando um ar de encantamento. E o falatório na festa sobre o feiticeiro Niame. Diziam que já está em tempo e hora de se casar. Na aldeia, as moças morrem de amores por ele, arrematou outra. O rei solitário, pela primeira vez, desejou se casar-se. Uma manhã, o feiticeiro foi pensar junto ao lago e viu, como um sonho, o reflexo de um bando de moças que ondulavam cheia de sussurros. Entre elas, uma lhe chamou a atenção, talvez pelo olhar que parecia tão profundo quanto o lago. Seu coração bateu mais forte e, nesse mesmo dia, resolveu perguntar às moças da aldeia: "O que vocês fariam por mim?" Agarradas às contas dos colares e amuletos, iam desfiando suas promessas. "Eu faria uma camisa da mais pura seda. Eu te traria água fresca da fonte azul e dançaria todos os dias." A moça que Niame guardava em seu coração fez uma promessa curiosa. "Pelos deuses, eu te daria um filho todo de ouro." E se casou com um rei, tornando-se uma presa daquela promessa. A moça feliz engravidou. Para receber o filho dourado, o rei mandou preparar um berço do ébano mais puro. Todo o palácio aguardava em festa. Como nem tudo são flores, as outras moças preteridas roíam as unhas de ciúmes e inveja. Uma delas, cerrando os punhos, jurou que acabaria com a felicidade dos dois. Veio o tempo da chuva, veio o tempo do sol. Chegou o dia do nascimento e a esposa do feiticeiro teve gêmeos, um menino de ouro e uma menina de prata. Sons de tambores louvaram os filhos do feiticeiro. Mas antes que ele pudesse vê-los, a dama de companhia da rainha, que era a mesma que tinha jurado acabar com a felicidade deles, colocou a criança num cesto e os abandonou na floresta. No lugar dos meninos de ouro e de prata, deitou no berço 2 rãs. Quando o feiticeiro foi ver seus filhos, não acreditou no que viu.
aqueles animais grotescos, seus filhos? Nunca! Impossível! Então a sua esposa era uma mentirosa. Furioso, mandou os criados levarem a rainha para um sebre bem longe. Foi uma ordem terrível, e a esposa do feiticeiro, que perdeu seus maiores tesouros, os filhos e a aldeia, chorou tanto que suas lágrimas se misturaram ao lago. A promessa feita ao rei estava quebrada, como estava partido seu coração. Enquanto isso, na floresta, um caçador encontrou o cesto e resolveu abri-lo. Quase ficou cego, tanto era o brilho que emanava dos meninos. De onde vinha esta maravilha? Seriam filhos dos deuses? Era bem possível. Comovido, ele os levou para casa. Os meninos cresciam, cada vez mais bonitos e felizes. Um dançava e o outro cantava. O caçador, antes pobre, foi ficando rico. Quando precisava de dinheiro, juntava o pó que caía dos meninos e vendia. Veio o tempo da chuva, veio o tempo do sol. Passaram-se 7 anos e, certo dia, o caçador, que era de outra aldeia, ouviu as velhas aconselhando as mais moças: vocês estão parecendo a esposa do feiticeiro Niame. Cuidado com o que prometem. Não adianta prometer filhos de ouro se podem entregar sapos. As moças riam com gosto, pois o caso do feiticeiro Niame havia se espalhado e ainda era assunto na boca das pessoas. E a rainha ainda está presa. Dizem que o seu rosto murchou de tanta tristeza e saudades de casa. Para que foi prometer coisa impossível? Será que é possível nascer um menino todo de ouro? Ao ouvir isso, o caçador compreendeu que os meninos deveriam ser os filhos do feiticeiro e que a rainha havia lhe dado, além de um filho todo de ouro, algo mais que o prometido, um filho todo de prata. Queria entregar os meninos ao feiticeiro e mostrar que a rainha cumpria sua promessa. Mas tinha tanto amor aos meninos que seu coração doía. Ele saiu para caçar e decidiu que, se o primeiro animal que visse fosse macho, ele não entregaria os meninos. Mas se fosse fêmea, ele os entregaria aos verdadeiros pais e pouparia a caça. Deu com uma fêmea de cervo e voltou para casa decidido. No outro dia, preparou os meninos e partiu para a aldeia do feiticeiro Niame. Ele estava na janela do palácio, quando viu um brilho enorme em sua direção. O rei viu o menino de ouro e o menino de prata. Percebendo que havia cometido uma injustiça, abraçou os filhos. Quem teria feito algo tão cruel? A raiva o fizera agir como um tolo. Então a sua esposa não era uma mentirosa. Mandou trazer a rainha que, chegando ao palácio, foi perdendo as rugas que cobriram seu rosto, voltando a ser alegre e cheia de vício. O feiticeiro ficou muito agradecido ao caçador, e as duas aldeias festejaram com danças e cantorias ao ritmo dos batuques. E a dama de companhia? Essa, de tanta raiva, tanto gritou e esperneou que acabou revelando sua maldade. E o feiticeiro Niame, no mesmo instante, a fez desaparecer com um grande sopro. A promessa então havia sido cumprida. E o rei e a rainha eram só felicidade com seus meninos de ouro e prata,
cresciam alegres, espalhando seu intenso brilho por onde passavam.